Estamos de volta com o programa Estação Saúde, hoje recebendo a doutora Aline Scarlatelli, neurofisiologista, falando sobre qualidade do sono. Antes de nós voltarmos a falar sobre o assunto, agora uma dica especial para você com o Dr. Mário Caporal. Confira. Continuando a falar sobre o estresse. Essa palavra que muitas vezes nos causa temor, se a pessoa insiste em ter aquela condição no dia a dia de exaustão, de cansaço, não dormindo adequadamente, se alterando diante de determinadas condições, porque sabemos que o trânsito, sabemos que a atividade diária dos seus trabalhos, da cobrança, tudo isso pode interferir nas condições de vida emocional da pessoa, onde certos fatores começam a interferir no desempenho dos nossos órgãos. Aí o estresse começa a causar doença. E como causador de doença, nós sabemos que ele pode interferir em vários órgãos do nosso corpo, causando alterações significativas e importantes. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos procura atender com qualidade e eficiência os pacientes da região no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Nós continuamos o programa e eu quero abrir esse bloco falando com a doutora Aline sobre as consequências para quem dorme mal, né? Os efeitos de uma noite mal dormida, doutora. Bem, todo mundo não, mas a maior parte das pessoas acho que já sentiu o efeito de uma noite mal dormida. Mau humor, a gente fica sonolento, sim, a memória fica pior. Então, pacientes, pessoas que cronicamente dormem mal, elas têm uma qualidade, isso já foi comprovado em estudos no mundo inteiro, elas têm qualidade de vida pior. Então, assim, são pacientes que muitas vezes têm mais queixas de memória, de transtornos do humor, então fica irritado, fica mal-humorado, e, além do mais, não produz quanto produziria se tivesse tido uma boa noite de sono. Por isso que dormir é fundamental. Dormir não é perda de tempo, sim, Ricardo, não é. Tem que dormir para... É como a gente falou, uma boa noite de sono reflete diretamente num bom dia, né? Exatamente. Na questão da qualidade do profissional também, que está precisando e exige do próprio corpo a questão de uma produtividade. Doutora, vamos falar um pouquinho dos exames disponíveis aí para diagnosticar esses distúrbios que a gente comentou no primeiro e abrindo esse bloco. O que está disponível hoje para Tubarão e região? Bem, o principal exame na medicina do sono é um exame que chama polissonografia. Essa polissonografia, como o próprio nome diz, poli, são vários parâmetros que é monitorizado durante o sono. Então, a pessoa vai até o laboratório, que nós chamamos de laboratório do sono, para dormir. Eu falo que, na verdade, geralmente os laboratórios é como se fosse um Big Brother, que é um quarto filmado e a única coisa que a pessoa tem que fazer é dormir. E aí, durante o sono, a gente precisa de alguns parâmetros, que são avaliados, são coletados durante o sono do paciente para a gente falar qual estágio do sono que ele está. Porque a gente não falou ainda, mas o nosso sono, Ricardo, ele é dividido em 4 fases. Dois grandes grupos, que a gente chama de sono não REM e sono REM. O sono não REM, ele é dividido em 3 fases. Sono 1, sono 2 e sono 3 e sono REM. Apesar de ser 4 estágios, a proporção entre eles durante a noite não é 25% para cada um. A gente tem proporções específicas
a quantidade, né, desses tipos, subtipos durante uma noite. Então, durante a noite da polissonografia, a gente quantifica, né, a gente coloca em porcentagens a quantidade desses tipos de sono, que é o que a gente chama de arquitetura do sono. Muitas vezes não existe... o paciente, na verdade, tem uma queixa de um sono que não descansa, ele dorme a necessidade, né, suficiente mesmo que ele acha, né, dorme lá o tanto de horas que acha que é necessário, e aí mesmo assim tem uma queixa de que o sono não descansou, acorda cansado. Muitas vezes pode ser alguma coisa que está distorcendo essa arquitetura. Então, às vezes a gente vê que tem gente que tem um predomínio de um sono mais superficial por causa de algum distúrbio. Então, isso a noite inteira é monitorizado. É lógico, assim, é um exame que se fala assim, mas dormir na minha casa não é igual dormir no laboratório. A gente tem que descontar, e quando a gente vê o exame, a gente já desconta o que a gente chama de efeito de primeira noite, quer dizer, o efeito de dormir fora de casa, né? Exatamente, porque é todo monitorizado, então ele coloca fio para ver a atividade cerebral, a atividade dos olhos, para ver o tônus muscular, para ver a parte respiratória, então ele é um exame que é monitorizado, são vários parâmetros para a gente diagnosticar não só qual estágio do sono que está, quanto se tem algum distúrbio associado também. A primeira coisa, assim, apesar de ser um exame que não tem contraindicação, tem para criança, tem qualquer idade pode fazer, não dói, incomoda um pouquinho porque está lá cheio de fio, está dormindo no lugar que está sendo filmado, fica uma técnica acompanhando a noite inteira a pessoa dormindo. Mas apesar disso, o exame tem indicações específicas. Então o ideal é que procure um profissional, né, um médico ou né, qualquer outro profissional da saúde que indique o exame. Depois, feito o exame, é analisado, né, é feito o laudo e aí o próprio médico vai poder, médico ou outro profissional da saúde, vai poder ver se tem algum distúrbio do sono e direcionar o tratamento específico. Durante esse tempo, qual é a efetividade desse exame, doutora, e quais os efeitos benéficos aí que tem trazido para os pacientes, os resultados propriamente? Assim? Em resolver o problema do sono. Então, muitas vezes a pessoa tem queixa, né, de que o sono não descansa, que eu acordo mal, minha memória está ruim, eu acordo com dor de cabeça. E aí, quando a gente vai ver, ele tem um sono todo fragmentado. A pessoa acorda a noite inteira e tem um predomínio de sono superficial. E quando a gente vai olhar um outro parâmetro, que são os outros parâmetros que são coletados, a gente vê que o paciente, por exemplo, tem uma característica que a gente chama de movimento periódico de membros, ou ele tem uma apneia do sono. Então, a gente consegue, tratando esses distúrbios, automaticamente a gente retoma a qualidade do sono. Porque, assim, todo mundo dorme, né, assim, todo mundo dorme, todo mundo tem potencial para ter um bom sono. Né? É lógico que isso é um pouco individual, mas muitas vezes um sono de má qualidade é porque tem algum distúrbio do sono que está ali por baixo e está piorando a qualidade desse sono. Você falou, inclusive, que a questão desse exame é disponível para crianças, né? Os distúrbios dentro da infância são iguais para o adulto? Não, é bem diferente. Em crianças predomina os distúrbios respiratórios do sono, as apneias, as crianças que têm, né, a amígdala muito grande, crianças que roncam, que tem a boquinha, dorme com a boquinha aberta. Nos adultos, as insônias com certeza predominam aí no ambiente da medicina do sono. É lógico que insônia talvez em primeiro lugar, mas muito próximo ali os distúrbios respiratórios. Mas a insônia em adulto é mais prevalente. A gente é mais preocupado. Com certeza. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos distúrbios do sono, os exames disponíveis aí, inclusive, para diagnosticar, a questão da prevenção também, das ações que podem ajudar a você ter uma qualidade do sono melhor. A gente vai fazer um breve intervalo novamente, a gente volta em instantes hoje recebendo com muito prazer a doutora Aline Scarlateri, neurofisiologista.